Hoje vamos meditar no Salmo de número 75. É um salmo de Asaf e ele diz assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Ele está falando de louvarmos a Deus, e quando ele diz perto está o teu nome, muitas vezes o nome é uma referência à própria pessoa. Ele está dizendo que Deus não está longe, que Deus está perto de nós e que nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus por causa dos seus feitos maravilhosos, das suas virtudes, das coisas boas que Ele faz. E aí ele continua falando sobre aquilo que Deus está dizendo. Ele diz: Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Há algo muito importante que Asaf está falando aqui, que é a questão do tempo de Deus. Às vezes nós nos preocupamos com a injustiça no mundo, com coisas que esperamos que logo fossem resolvidas, mas infelizmente não são. Mas isso porque nós estamos pensando no nosso tempo, no nosso calendário, mas o tempo de Deus e o calendário de Deus funciona de forma diferente. Ele age no tempo dele, no momento que ele quer, e ele certamente tem um tempo já determinado para todas as coisas. Porém, nós não conhecemos esse tempo, esse calendário, mas precisamos estar entendendo que Deus continua no controle, no comando de todas as coisas. Deus continua falando: aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, nem falem com insolência. Ele está mostrando Deus dizendo para os arrogantes, para aqueles que são contra Deus, dizendo: não façam isso, não se mostrem arrogantes. E ele diz aqui: é Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Está dizendo que Deus é quem pode exaltar alguém e Ele mesmo vai humilhar aqueles que se exaltarem. Alguém pensa que Jesus disse que os humilhados seriam exaltados, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que os que se humilham é que serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Ou seja, nós precisamos, na verdade, nos humilhar diante de Deus, e se Deus quiser exaltar alguém, Ele o faz, mas qualquer um que tentar se exaltar será humilhado. É isso que nós temos a segurança, porque o salmista diz: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. Ele está dizendo que os que vão exaltar alguém não vem de um lado, do outro, ou de qualquer parte, senão somente Deus é que pode fazer com que as coisas mudem e que alguém que está sendo humilhado seja exaltado ou coisa semelhante. Mas somente Deus fará, e no tempo certo dele. E aí ele diz: a mão do Senhor, na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Está falando do juízo, do castigo de Deus sobre aqueles que se rebelam contra o poder de Deus. E aí ele diz: quanto a mim, o salmista, quanto a mim e quanto a você, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E ele diz: destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Ele está dizendo, confiado no poder de Deus, que Ele é quem sabe fazer, e sabendo que Deus agirá no tempo dele e conforme a sua vontade. Então o que eu preciso fazer é anunciar e cantar louvores a Deus, exaltar ao Senhor, sabendo Ele exalta quem quer, Ele humilha a quem quer, e Deus sempre fará justiça, mas Ele fará isso no seu tempo, conforme o seu calendário, de acordo com as coisas que Ele já tem estabelecido. Tem um belo hino que foi gravado por uma dupla Malu, e ela fala sobre o tempo de Deus na nossa vida, como nós devemos aguardar esse tempo com esperança e com certeza de que Deus agirá no seu tempo. E ela diz assim: o tempo de Deus não é o meu tempo.
mesmo que demore e os meus olhos chorem, o tempo de Deus pra mim vai chegar e vai chegar pra você também. Que Deus nos abençoe.